Olá, viva! Cá estamos nós então para mais uma edição dos Convocados. Estamos de regresso nesta temporada 3, depois, digamos, das nossas férias. Os campeonatos já começaram, a Taça de Portugal veio agora aí também com os clubes grandes, e nós cá estamos com os nossos habituais convocados. Mais um, é verdade, nós não estávamos contentes com apenas 4 convocados e então fomos contratar mais um convocado, alargamos a lista dos convocados, e então, como sempre, temos Tomás Postiga e também Alfredo Costa, temos ainda Mário Ferreira e Pedro Casanova, que hoje não está, mas temos também, já estão a ver ali na imagem, Hermógenes Morim, representante aqui, digamos assim, da facção Rio Ave, é uma das glórias do Rio Ave, e também a fazer parte então agora deste nosso painel das quintas-feiras à noite, em que estamos à conversa sobre futebol. É a temporada 3, um prazer imenso estar consigo pelo terceiro ano consecutivo, o tempo passa que é uma coisa doida. Vamos lá começar, não sei porquê, mas eu tenho sempre tendência a começar pelo nosso amigo Tomás Postiga, não sem antes, é uma boa tendência, está bem, não sem antes, era isso que eu ia dizer, não sem antes dar as boas-vindas naturalmente ao Hermógenes Morim, que aqui está connosco. Muito obrigado, Hermógenes. Está a começar a ter mais qualidade, porque o verde começa a dominar nesta... Verde-branco começa a dominar. Isto começa a ficar bem, começa. Ora, muito bem, como é que... Vamos fazer uma análise muito rápida desta abertura do campeonato da Primeira Liga. Como é que vocês têm visto as jornadas? O Benfica está na frente do campeonato, o Rio Ave está logo ali a seguir, o Sporting começou assim numa de... O Rio Ave não, quem é que está logo a seguir? O Benfica está logo a seguir, exatamente. Depois temos o Sporting, que começou assim a tropeçar, e um Rio Ave que também com a Liga Europa se vai mantendo ali meio da tabela. Tomás. Bem, boa noite, antes de mais, é bom estar aqui novamente convocado junto com estes meus camaradas. Relativamente ao campeonato, não há muito a dizer. A classificação no fundo reflete as equipas que têm sido mais regulares ao longo destas 7 jornadas. Naquilo que a mim me diz respeito enquanto simpatizante do Futebol Clube Porto, tenho gostado mais das exibições da equipa do que propriamente da classificação. O Porto, que ainda não perdeu nesta temporada, nesta época oficial, digamos assim, averbou no entanto 3 empates que, na minha opinião, 2 deles pelo menos só tiveram um sabor amargo, e refiro-me concretamente ao empate em Guimarães, em que o Porto podia e devia ter feito mais e também, na minha opinião, foi prejudicado pela autoridade de arbitragem, e o segundo, por culpa própria, o empate caseiro diante do Boa Vista. O único empate que, na minha opinião, considero justo, foi de facto na deslocação ao Alvalade. O Sporting foi melhor que o Porto, muito melhor que o Porto na primeira parte, o Porto fez o que fez na segunda, e pronto, eu até relevo o lance capital na parte final do jogo, porque acho que a divisão de pontos é mais que justa nesse jogo. Relativamente ao Benfica Sporting, num olhar muito breve, o Benfica faz-me lembrar a época em que foi campeão com o Trapattoni, ou seja, sem jogar muito bem, conseguiu ir vencendo os jogos, ou 1-0, ou 2-1. Ainda não vi um jogo ao Benfica esta época. O que é certo é que o Benfica tem conseguido averbar vitórias, praticamente está a pedir dispensa da continuidade na Liga dos Campeões e daí focalizar mais para as competições internas, nomeadamente para o campeonato. O que é certo é que vai em primeiro com 4 pontos de vantagem sobre o Porto, e portanto tem esta pequena margem, embora seja ainda muito cedo e estes 4 pontos sejam perfeitamente recuperáveis. Relativamente ao Sporting, começou o campeonato de forma tremida, na minha opinião, que é normal para um treinador que chega de novo, para os jogadores também novos na equipa. O que é certo é que o Sporting tem crescido qualitativamente ao longo das últimas jornadas, e está a fazer um campeonato, penso eu, dentro das expectativas dos sportinguistas. Relativamente ao Rio Ave, eu tenho boas expectativas relativamente ao Rio Ave esta época, depois do que tem feito nas 2, 3 últimas épocas, e a escolha no Pedro Martins, para mim, sempre foi mais que acertada. O Rio Ave tem cumprido os seus objetivos,
conseguiu historicamente o acesso a uma competição europeia pela primeira vez na sua história mas embora algum nervosismo que é natural para os jogadores que, tirando um ou dois com alguma experiência europeia e tudo o resto, ainda muito verde relativamente a isso, e portanto é uma equipa que está a crescer nesta competição, mas estou certo que o Rio Ave vai acabar a época, penso eu, de forma igualitária às épocas anteriores, ou seja, no primeiro terço da tabela classificativa, e se calhar ir também, continuar a ir longe possível na Taça Portugal e na Liga, na Taça da Liga. Na Taça da Liga. Muito bem, passava agora para o Mário, para saltarmos agora para outra mesa. Mário, como é que tens visto assim este arranque de campeonato também muito rapidamente? Eu penso que o Tomás já, de uma forma sucinta, disse realmente o que está a passar no campeonato. Acho que o Porto, quanto a mim, das três equipas, é o que tem melhor plantel. E estavas à espera da rotatividade do Lopetegui? Eu falo assim. Esta história da rotatividade. Começar até calor. Eu posso falar sobre isso muito rapidamente. Eu tenho duas críticas. É assim, no final da época, no final da última época dos convocados, a gente fez uma pequena análise sobre a questão do novo treinador do Porto. E havia algumas dúvidas relativamente à competência do treinador. Eu também as tinha. Conhecia relativamente bem o percurso das seleções jovens da Espanha orientadas por ele, mas tinha algumas dúvidas porque era a primeira vez ou a segunda experiência que ele ia ter como técnico de um clube de futebol. O que é certo é que foi-lhe dar todas as condições para construir uma equipa, na minha opinião, quantitativamente e qualitativamente muito superior às restantes e portanto, tenho gostado da postura do treinador, tenho gostado das ideias que ele quer pôr na equipa, só tenho duas críticas a fazer. No fundo, foi o que tu tocaste. Acho que nesta altura do campeonato, e é assim, perdão, o Porto tem seguramente 19 titulares, não há um 11 base definido. O Porto tem 19 titulares e eu compreendo as dificuldades que o treinador tem em gerir tanta boa matéria-prima que tem ao seu dispor. É muito complicado. E ele, se calhar, quer, no fundo, dar de forma equitativamente minutos a jogadores e não pode, nesta altura, ainda por cima, em que é uma equipa que está em construção. Acho que primeiro devia cimentar processos e só depois proceder a esse tipo de rotatividade. Ou então, quando os resultados já estão feitos, que não tem acontecido. E essa para mim é a maior crítica que eu faço neste momento. Acho que devia primeiro cimentar um 11 base, pronto, 12, 13 jogadores ali, e depois dar minutos, mas com a equipa já a vencer ou com a equipa com esses mecanismos já conquistados. A segunda tem a ver com ele tem umas ideias que privilegia a posse de bola, a circulação de bola, mas eu acho que a forma como o Porto sai para o ataque e a transposição do guarda-redes geralmente é para a defesa. Raramente vejo o Fabiano a pontapear uma bola, porque ele quer que seja ou defesa central ou defesa lateral a transportar a bola, e isso tem criado muitos desaboros, porque há alturas em que é preciso jogar feio, há alturas que é preciso pontapear a bola para a frente, e isso tem originado alguns golos sofridos e erros de palmatória que, na minha opinião, divido essa culpa entre os jogadores e o treinador. Erros que vão ajudando naturalmente os adversários e então Sporting. Peço desculpa, Mário. Não, mas o que disseste é correto, eu ia também abordar essa questão, mas eu também acho que ele faz essa rotatividade, porque também tem matéria-prima para o fazer, não é? Que não tem alguma resultado. Porque se ele não tivesse jogadores ao mesmo nível, com certeza que não ia fazer essa rotatividade. Mas mesmo assim não é a mesma coisa que o tal 11. Sim, mas ele com certeza que tem a sua equipa definida. Eu acho que ele tem. Agora, ele aqui ou ali, ou por uma lesão de um jogador, ou por uma outra questão, vai querendo alterar. Por exemplo, o Porto na defesa não tem comprometido, não é? Quer dizer, tem jogando o A ou B, não se tem notado grande diferença. Mas eu acho que o Porto, eu gostava de dizer, o Porto, acho que das três equipas, acho que, na minha opinião, é que tem o melhor plantel. Na Liga dos Campeões está bem, o grupo também do calhou o Porto é um grupo que eu acho que não deixa margem para dúvidas. Em relação ao Benfica, o Benfica também foi uma equipa que sofreu muitas alterações da época passada para esta época.
E quando no início se falava tanto que o Benfica se queria afirmar a nível europeu como uma equipa de top, não é? Muito rapidamente parece que esqueceu essa mensagem e agora parece que é uma equipa de consumo interno, não é? E eu acho que uma equipa de consumo interno se calhar não precisava de fazer as aquisições que fez, digo eu. E a prova está que a Liga dos Campeões este ano tem sido uma miséria, não é? Quer dizer, aquela boa imagem do Benfica europeu, acho que este ano na Liga dos Campeões está-se um bocadinho Deve ser por em casa. a terceira final consecutiva da Liga. Agora, a nível do campeonato, ele também disse, não, isso esqueçam, não é? A nível do campeonato, realmente faz lembrar a equipa do Benfica Ultrapatone, um 0 aqui, 2 ali, que ainda não vi também realmente um jogo ao Benfica, não é? Em relação ao Sporting, treinador novo, embora a equipa não sofresse assim grandes alterações, mas há sempre ali 2 ou 3 jogadores novos que até que se afirmaram, não é? Mas penso que o Sporting começou mal, mas agora está, aos poucos, está no caminho certo, não é? Já defrontámos dois candidatos, 2 rivais, digamos assim, ao título, e quer com um, quer com o outro, não perdemos, já não é mau, não é? E eles ainda se vão defrontar, portanto, aqui ainda há muito campeonato, e é o que dizíamos no ano passado, portanto, o Sporting no ano passado limitou-se a jogar o campeonato, não é? Não tinha provas europeias, agora tem. Penso que estes 2 jogos que fez, o jogo com o Maribor, por manifesta, eu acho que é agilice, não é? Quer dizer, porque não se sofre um gol daqueles já naquele período. Com 2 falhanços daqueles ainda por cima. O Sporting defensivamente está mal, não é? Agora com a entrada do Paulo Oliveira, parece-me que as coisas podem melhorar um bocadito. Com o Chelsea, aí o Mourinho tem razão, podia ser um jogo de 5-0, como podia ser um jogo de 1-1, mas pelo menos ficou a boa imagem, a boa réplica que o Sporting deu perante o adversário, que todos nós reconhecemos que é uma grande equipa. Eu, pessoalmente, estava naquela, isto se começa a descambar, vai ser um Bayern daqui de uns anos atrás. Mas não, acho que o Sporting entrou mal a primeira parte, mas depois na segunda parte acho que fez uma grande segunda parte. Mas também dizemos que se calhar teria que empatar o jogo, acho que não estaríamos a ser justos, porque o Chelsea teve mais que oportunidades para ganhar o jogo. Portanto, o campeonato do Sporting será outro, né, com certeza. Agora, a taça, pelos vistos temos esta sina, parece que nos querem logo arrumar a taça, se não é à segunda é à terceira. O ano passado foi com o Benfica, agora com o Porto, mas ao contrário do ano passado, acho que este ano vejo um jogo mais equilibrado e acho que tanto pode depender para o Porto como para o Sporting. Já lá vamos à Taça de Portugal. Relativamente ao Rio Ave, agora... Ao Rio Ave, também dissemos aqui o ano passado. Eu acho que o Rio Ave, este ano para mim, não sou o Rio Ave, este ano para mim acho que o Rio Ave já ganhou a época. O facto de ter chegado pela primeira vez à Liga Europa, eu acho que já é um feito que, quer dizer, impensável. Não pode acontecer aquilo que aconteceu com o Passos Ferreira o ano passado. Tudo bem, é evidente. Agora, eu acho que a primeira batalha foi ganha, acho que é positiva, já é uma época positiva por esse facto, não é? Agora é levar, com certeza, que o Rio Ave não é a Liga Europa que vai para aí fora, é tentar conciliar o esforço que vai despender na Liga Europa, ganhar uns euritos se possível, não é? E fazer o campeonato que já nos habituou, como o Tomás disse, para a meio da tabela, por aí, e se puder dar o salto para a Liga Europa, com certeza, não é? Ou por via taça, ou por via... Saltamos novamente para aquele lado da mesa para falarmos agora com o Alfredo Costa. Também muito rapidamente, Alfredo, este início de campeonato. Estas serão quase tudo. A mim, eu estou de acordo com o treinador do Benfica quando ele diz que não contava estar em primeiro lugar este ano. As expectativas que criou à volta do Futebol Clube Porto, à volta do Sporting, não é? O Sporting fez o ano passado, este ano eu achava que estaria um bocadinho mais forte, mas há sempre pelo novo treinador, novos métodos, novas ideias de jogo e as coisas vão também um bocadinho ao princípio, mas está a entrar no bom caminho. O Futebol Clube Porto, na minha opinião, tem um plantel melhor que o ano passado, mas muito melhor. Também tem o mesmo problema, treinador novo, novas ideias de jogo, novas formas de trabalhar, equipa nova, jogadores que nunca jogaram juntos, é natural que numa primeira fase do campeonato sintam essas dificuldades. O que eu acho é que daqui para a frente, e há muito campeonato ainda, vai haver maior equilíbrio e o Sport, quer o Futebol Clube Porto, vão ajustar e vão entrar no cidade de cruzeiro e aí o Benfica não se pode sair tanto como até agora. Em relação ao Rio Ave,
Bem, o Rio Ave é assim, hoje o Rio Ave está a ganhar aquilo que eu dizia em relação ao Barcelona, qualquer clube, organização, não é? Planeamento, uma estratégia montada e chega-se lá. Pronto, o Rio Ave chegou. Várias razões levaram a isso, não é? Mas principalmente a organização e a estratégia de um clube, a estratégia da direção, do presidente, do interesse. Esta estratégia foi bem montada, chegou lá. Há depois o reverso da medalha disto tudo. Uma equipa como o Rio Ave, que tem uma equipa limitada, quer na qualidade, quer na quantidade de jogadores, corre sempre o risco de sofrer um bocado as consequências deste esforço que está a fazer com as equipas europeias. Tem começado mais cedo. Mas também é assim, se nós quisermos casar, temos que arranjar uma noiva, não é? Quer dizer, senão nunca mais casamos. Agora pode arranjar um homem, se quiser. Um homem. Portanto, o Rio Ave, vá onde for, é muito importante que o faça, e quanto mais melhor, mas correndo sempre o risco, isto é perfeitamente normal, não só no Rio Ave, não só no Passos Ferreira, qualquer clube europeia que com menos estrutura que as grandes equipas, quando digo estrutura a nível de plantel, se corre o risco de depois nos campeonatos de ter maior dificuldade, porque o esforço é muito maior, o desgaste é muito maior. Mas eu, apesar de tudo, preferia, se fosse presidente do Rio Ave, ficar em 15º, não é? E a dar aí um grande... Não, exatamente. Isso é importante. A ganhar porque o clube depois ganha em termos de, para já, financeiros, que é importante, não é? O Rio Ave não deve abundar muito dinheiro. Sendo um clube cumpridor, por aquilo que eu sei, também tem necessidade de ir buscar alguns euros extra. Até porque depois com estes euros pode, na próxima época, pensar em reforçar a equipa com os jogadores de mais-valia, os jogadores de outro tipo de mercado, que possa atacar depois no Conselho Europeu. Portanto, isto é o começo, digamos, poderá ser o começo de um clube que começa a ter algum peso no Campeonato Nacional e algum peso no futebol português. E eu, enquanto porreiro, e eu adepto do Barzinho, não fico feliz, mas fico satisfeito porque o clube aqui da zona esteja a fazer o que está a fazer. E que está a fazer. Muito bem, eu vou lembrar apenas que hoje não temos connosco Pedro Casanova, por motivos profissionais, mas ele estará com certeza connosco na próxima semana. Vamos então dar as boas-vindas no nosso painel, exatamente a Hermógenes Morim, velha glória do Rio Ave, um central que fez história e que hoje está aqui connosco. Hermógenes, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por fazer parte... Diz? Era central, não era central? Não. Olha, estou aqui. Médio lateral, pronto. Aliás, eu vi mais a jogar mais por vez, sabia que... Eu francamente não vi. Aliás, confesso. Se ele se puser de pé, logo aqui não era central. Exato. Mas também joguei central. Pronto, esse jogo deve ter sido o jogo. Claro. Deve ter sido o jogo que eu joguei central. Ora, muito bem. Então, mas, Hermógenes, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Assim também, muito resumidamente, uma análise a este início de campeonato. Em primeiro lugar, também tenho que agradecer o convite que o Rui me fez e destacar, em primeiro lugar, que nós andamos sempre a aprender na vida, profissionalmente, e eu tenho que sair daqui enriquecido, porque perante um painel de pessoas que, por aquilo que eu ouvi e se expressaram perante o futebol, tenho que me dar lisonjeado. Sinto-me lisonjeado porque são pessoas que estão identificadas, sabem e compreendem e percebem o fenómeno de futebol. Portanto, sou mais um perante este grupo e quero colaborar nesse aspecto. Portanto, e nós chegamos com estou satisfeito. E em relação ao futebol, claro, os inícios da época são sempre de expectativa, foi criada pelos reforços, tanto Benfica como Porto, como Sporting. Creio que o Porto foi aquele que se reforçou em termos qualitativos. O Benfica manteve, é evidente que saíram algumas peças, mas se verificarmos, praticamente só estão a jogar dois jogadores, que é o lateral esquerdo, e só saiu o Siqueira e o Rodrigo, praticamente a equipa é a mesma. Saiu o Garay. É evidente, tudo bem. Pronto, mas o Jardel já entrava na equipa. O Jardel, portanto, se calhar o Garay não sente tanto, porquê? Porque o Benfica está a vencer, o Benfica está a ganhar. Sim, em termos ofensivos, com certeza que pode ter mais, mas o Talisca está a entrar muito bem. Falava-se, e
a expectativa maior do Benfica. Porquê? Porque o início da época e e a expectativa que estava a ser criada, estava a criar-se um pessimismo no Benfica. Exatamente. Portanto, o campeonato veio realmente aliviar um pouco esse pessimismo. E contrariar esse pessimismo. Com certeza. Portanto, neste momento o Benfica está a fazer jus, porque todas as épocas é assim, o campeão nacional, quando parte para o novo campeonato, para a nova época, é sempre o candidato. É o campeão nacional, dentro daquele momento, é sempre o candidato. Claro que depois há as suas nuances e realmente, muitas vezes, o Porto também partia candidato o ano passado e começou razoavelmente bem e depois... E parafraseando o Jorge Jesus, não é como começa, mas sim como acaba. Isso é a realidade. Em relação ao Sporting, penso que o Sporting está a fazer jus também à excelente equipa que tem qualidade, e se acrescentarmos que teve um elemento com grande qualidade e uma mais-valia, foi o Nani. Neste momento o Sporting é candidato. É realmente uma equipa e um clube que tem valores, tem uma vantagem que eu reconheço, que tem apostado muito em jogadores nacionais. É muito bom. E neste momento está a fazer jus ao lugar que ocupa. E lá está, o Nani foi uma vitamina, digamos assim. Muito bem. Penso que a vinda do Nani é um dos grandes, não sei se negócio, mas grande reforço do Presidente. Mas grande negócio foi, não é? Sim. Bom, foi. mas um dos grandes reforços do Presidente. Para mim é uma mais-valia, Uma mais-valia para o Sporting. Qualidade, o Sporting mas o Nani é uma mais-valia. Portanto, em termos de plantel, o Sporting saiu o Rojo, praticamente. Tem um outro central que está, se calhar até já falhou, já tivemos jogos que uma outra situação, e aqui o amigo falou no lance do Maribor, que para mim é um lance primário, que não se usa até, nem nas camadas, portanto, é um lance primário, é um lance, portanto, não é só o que errou primeiro, o Sar, para mim a culpa é mais de Maurício, porque não compensa o erro do colega. Sim, são dois. Mas um tem que compensar o erro. Mas quando digo erros defensivos, quando eu digo falha, eu tenho que compensar. Estamos a falar de... Lá está. É o problema. Desplicência coletiva. É o problema. Mas é assim, no futebol nós trabalhamos muito os aspectos defensivos, ofensivos, e há os automatismos. E eu concordo que este jogador é novo no Sporting, mas desde o primeiro jogo é titular. Eu creio que o atleta do Sar errou. Mas o Maurício, mais experiente, não compensou. No futebol, sabes bem, quem vai à dobra tem que ir com muito mais convicção. Exatamente, por isso é que eu digo, o Maurício, como experiente, como titular, já vinha uma época de rodagem. Tinha que compensar esse falhanço. E resolveu o falhanço colega, não é? Exatamente. O erro primário. O Maurício este ano pôs-se numa posição que o ano passado não tinha. O ano passado o Maurício tinha um rolo, não é? Mas tinha um patrão. Mas agora ele sente a responsabilidade. Mas isso quer dizer o quê? O que eu gostava a falar. São automatismos que pode demorar o seu tempo. E este Sar é novo e está a criar ainda um automatismo que demora, quer dizer, ainda demorou. Portanto, mas o Maurício podia ter compensado o erro do Sar, e ele fez o mesmo erro, não é? Quando ele pode atrasar para o Patrícia, eu sou um protagonista e eu falhei algumas vezes. Mas compensei colegas também me compensaram. Claro. E o Maurício ali não compensou. Portanto, e para mais na hora que, atenção, estávamos a falar já no final do jogo. E depois um jogador com experiência ali tem que ser frio, está jogado e acabou. E depois são esses pequenos lances. Prontos, mas no final, conta o resultado final. Exatamente. Percebe? Faz conta o resultado. Não interessa. Não interessa. Não estamos a falar dos resultados morais, não interessa. Interessa objetivamente que o Sporting tinha o jogo, e aliás, durante os 90 minutos, o Sporting merecia ganhar.
pronto, mas tem que ganhar, Sim, tem oportunidades para isso. Tudo bem. Agora, Agora, os euros pagam se caro, não é? Portanto, isto, eu estou a falar do Sporting, atenção, o Porto é a mesma coisa. O Porto teve erros primários, por exemplo, eu agora ia falar do Porto. Na Liga. O Porto, e agora também, o Porto teve incrível, não é? Quer dizer, aquele erro, enfim, em Shakhtar, não é? Shakhtar Donetsk. Sim, é incrível, o miúdo que estava até a fazer bom jogo, é um erro também primário, não é? Claro. Primário. E agora o Brahimi também em casa, também em casa. É incrível, não é? Como é que se mete esse tipo? Enquanto o Braga. Mas, lá está, são reforços do Porto, em que estão a criar, o Porto está a criar ainda automatismos. Os treinadores têm se calhar até, pronto, eu falo por experiência própria, nós no início da época tentámos criar uma equipa base. Isso é que é importante. Depois há alternativas, por isso é que temos um plantel, temos de ter um plantel para as exigências, neste caso estamos a falar de um Porto, Benfica e Sporting, e depois falarei do Real também, porque a exigência esta época é muito maior, não é? Portanto, normalmente o Porto, Benfica e Sporting tem exigência maior porque tem as competições europeias, estão em todas as competições, é Taça Portugal, é a Liga agora, Claro. Portanto, tem que ter um plantel para essas exigências. E realmente os clubes que têm um plantel com grande exigência, o treinador tem a sua equipa base, mas pensa em muitas competições. Porque, repare, não é subestimar a competição em si. A Taça da Liga, eu lembro que o Porto, por exemplo, foi há 2 épocas, foi eliminado logo na Nacional. Não foi com... Foi na fase de grupos mesmo. E logo, porquê? Porque tentou, geriu mesmo. Geriu. Não quer dizer que os jogadores que jogaram não tivessem valor. Atenção. Mas os automatismos são importantes. Nós 4 jogámos semanalmente. Mas vocês dois saírem na semana seguinte, entrarem outros 2, Não é a mesma coisa. não é a mesma coisa. Eles têm valor, atenção. Claro. Mas os automatismos são diferentes. Até podem ser melhores jogadores, mas estão aí. Exatamente. O trabalho, mas o treinador tem sempre uma equipa base. Agora, e ele pensa assim, não, então estamos no primeiro terço do campeonato, que é importante referir. E é normal que o Porto neste primeiro terço já tenha feito tantas modificações. Não, e fez, e vai fazer, atenção, e vai continuar a fazer. O Benfica faz. O Sport vai fazer também. Obrigatoriamente vai fazer. Agora, atenção, é preciso ver que vai fazer mais ou menos em função daquilo que tem. Exatamente, mas atenção, vai fazer, atenção, em termos de jogadores, em determinadas posições que são mais exigentes. Não é fácil, atenção. É fácil. É fácil dar atrás. Sporting defensivamente tem muitas. É fácil mudar. Exatamente. Não pode agachar, não vai mexer, não é? E eu estava a falar agora na parte final do Porto, por exemplo, ia falar do Porto, porquê? Porque o Porto, falou-se muito no início da época de uma grande transformação. O Porto perdeu o protagonismo que tinha e quer recuperá-lo imediatamente. E apostou, pela primeira vez, numa situação que eu também me fiquei admirado. O Porto tem jogadores emprestados. Coisa rara naquele clube. Coisa rara naquele clube. Portanto, há uma nova filosofia, há uma nova aposta, não é? Não sei qual é o objetivo, ainda não sei. Mas não sei qual é o mercado. Estava à espera, por exemplo, que fossem buscar o Lopetegui. Ficou surpreendido também? Não, fiquei, porque é um nome, atenção, em termos de alta competição, era um nome desconhecido. Não está em causa aquilo que ele fez, atenção, exato. Mérito. Mas depois de uma época fracassada, ao se buscar o Paulo Fonseca, sim, de repente ir para um Lopetegui... É uma aposta de risco. Exatamente. É de risco. Foi uma segunda aposta de risco. Mas ele ao trazer o treinador, ao trazer um treinador... O normal seria que fossem buscar agora, desta vez, Mas ao trazer um treinador, também trazem jogadores. Que é a aposta do treinador, não é? Mas o treinador é a personificação da filosofia. Sim, daquilo que se pretende. Sim, daquilo que se pretende do projeto. Mas onde eu quero chegar é... do projeto. Provavelmente não teria exatamente. senso para tratar os jovens ao mesmo tempo. Exatamente. Por isso a aposta do Porto, atenção, é que neste momento não é só para uma época, são para várias épocas. A média de idades... Está a construir uma nova exatamente. equipe. A média de idades, reparem,
é muito baixa. É muito baixa neste momento. Se repararem, eu creio que neste momento o mais velho é o Maicon. Não, é o Jackson com 20. Não é o Maicon, 28. O Jackson também tem 28. Pronto, reparem, é uma equipa muito jovem. E portanto, a aposta do Porto. Por isso, em termos de plantel, o projeto do Porto esta época surpreendeu-me. Por aquilo que era, que o Porto vinha habituando, principalmente os seus simpatizantes e associados em particular, logicamente, é que o Porto mantinha a equipa, da época para época, mantinha, vendia 2 jogadores, mas entrava um na equipa, entravam 2, o máximo. Não havia grandes mexidas. Não havia mudança e o Porto não oscilava. Claro. O Porto oscilou a época passada. Vendeu, não é? Sim. E a aposta do Porto, o ano passado, em jogadores nacionais, falhou. Não é? Falhou. Falhou com os jogadores da cantera E dele. como o Pinto da Costa, como é um homem experiente nesse aspecto, portanto, já modificou tudo outra vez. Portanto, a aposta... Ao contrário do Sport, que teve uma sorte desgraçada. Não, mas tinha qualidade. Sim. E o Porto Quando se fala aqui de expectativas do Sporting em relação àquilo que fez o ano passado, eu não tenho assim tantas expectativas de ver um Sporting campeão, não é? Ou lutar, tudo bem, mas porque assim, o Sporting manteve a sua equipa base, mas quanto a mim, eu acho que fazia todo sentido se ficasse o Leonardo Jardim no segundo ano. Sim. Agora, porque nós temos a equipa, mas temos um treinador novo e voltámos outra vez ao... Aí sim. Dava continuidade ao projeto. Se me dissesse assim, um lugar do Benfica, eu dizia, não, exato. Com a equipa, com o treinador... Não, o Sport é melhor. Mas à partida a direção quereria isso, o treinador é que não quis ficar. Não, isso são mas são outras questões, mas estamos a falar como se diz. Se calhar a direção também queria, também, porque vai se receber também. Claro, se o Sporting foi o segundo, agora o patamar é ser campeão. Para mim não... Exatamente. Mas é fazer um bom... Exato. E perante isto, e eu agora, depois de falar dos 3 grandes, vou falar do clube, não é? Que dizer do Rio Ave? Excelente época. Atingiu um nível que, com certeza, é evidente que quem tem ambição, os associados, os simpatizantes, e principalmente a sua estrutura, seja jogadores, treinadores, direção, que ambicionam, não é? Mas agora em Espanha, quando falarem em nome do Espírito Santo, onde é que veio este homem? Não, por isso mesmo, não digo, quer dizer, o Rio Ave atingiu um nível nesta época que, com certeza que muita gente, e se calhar até os mais pessimistas, não contavam com esta situação. O Rio Ave esteve em 3 finais. Não vamos, agora, claro, muita gente pode opinar e pode dar a sua opinião. O Rio teve sorte. Não, tem que ter mérito, logicamente. Não é? Tem que haver qualquer deputado. Tem que ter mérito. O Rio eliminou o Braga, atenção, nas meias finais. Nas 2 competições de Liga e Taça de Portugal, o Rio eliminou o Braga. Com certeza. Não, tem que haver mérito. Claro, é evidente, num jogo pode haver o fator sorte. Num jogo, não são jogos. Num jogo decidido. Claro. Num jogo decidido. Agora, o Rio atingiu por mérito. Tenho que dizer sempre, o Rio atingiu por mérito próprio. Os seus jogadores, da equipa técnica, da direção, trabalharam para isso. É evidente. E esta época, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é assim, o Rio Ave preparou-se também para a grande exigência. Para já, o grande título e o grande triunfo foi conseguido. Fase de grupos. Fase de grupos. Mais nada, até porque desportivamente o Rio Ave tinha consciência de que era muito difícil. Claro. Portanto, o aspecto financeiro é importante. Um clube como o Rio Ave, que desportivamente sabia que tinha grandes dificuldades para chegar lá mais cima, logicamente que jogo a jogo tudo é possível, mas há consciência e há realidade do futebol. Agora, financeiramente, que era importante num clube como o Rio Ave, atingir aquele objetivo. Conseguiu. Grande vitória, grande título, mais nada. Em termos de campeonato, o Rio Ave está a fazer jus neste momento para aquilo que pretende. Começou muito bem. Muito bem. Apanhou também o período da aceleração da Liga Europa para fazer excelentes resultados. Claro que agora atravessa também uma fase e como tal o treinador também está a saber gerir e como sabem, até já foi feliz, portanto, numa gestão excelente,
praticamente meia equipa, conseguiu um resultado no Estoril que não é normal. Exatamente. Sim, não é? Mas que foi justo por aquilo que fez. Por aquilo que se passou em casa. Não, os 5-1 realmente eliminam qualquer hipótese de sorte. Qualquer dúvida. Não é? Exatamente. Portanto, houve uma gestão e continua a haver, em termos de exigência, que o Rio Ave continua a ter. E mais, o Rio Ave tem tido a dificuldade também, tem tido também o handicap de ter que jogar também em campos sintéticos. Ainda agora, a Taça Portugal vai ter que jogar em mais um campo sintético. Não é. Atenção, eu falo por experiência. Eu falo por experiência. Em termos de lesões, cuidado. Sim, mas isto já sabe como é que é. O desgaste, há um desgaste. Já sabe. Hoje os suplentes já têm algo. O jogador está preparado para isso. O jogador tem que treinar a semana para ir lá. E tem, o Rio Ave tem. E felizmente o Rio Ave tem um complexo desportivo que lhe permite trabalhar nesse aspecto. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Agora, Mas também o adversário não exige. Não. Pois é que está, é a Taça Portugal. É a Taça Portugal. E nós temos. Só para o Boa Vista. Não, temos a experiência. Temos a experiência. Não, repara. Há sempre dificuldades, são sempre Quem é que dificuldades. jogou no sintético agora para as coisas europeias em Moscou? Quem foi que jogou? Nós já jogámos contra o. Foi o Benfica, não foi? Foi o Benfica. Foi o Benfica. Isso a gente sabe como é. Eu sei que Foi o Benfica. pisa mais duro, os jogadores habituados ao natural. Não, Eu já sabe que há mais lesões, eu sei que isso é exato. verdade. Também tem alguma experiência Exato, que isso é verdade. Agora é assim. Aqui estavas a falar um bocado de. Desculpa ter estado por tu, mas aqui. É tu e mais nada. Para você. É tu, não sei o que. É tu, cara. Fala à frente. Falaste-me uma coisa muito importante. O Rio Ave tem. Que eu disse há um bocado disso. O Rio Ave corre o risco, com qualquer equipa que correria, com o plantel que tem, faz a exigência que vai ter daqui para a frente. Não é? Porque depois há lesões, há castigos. Não é? E, portanto, o plantel do Rio Ave não é tão vasto quanto isso. Portanto, este ano vai ter maior dificuldade em combater em todas as frentes com a mesma qualidade. Aqui temos que ser realistas. Agora, o Rio Ave vai ter que apostar mais nas campeonatas europeias ou mais no campeonato. Eu acho que vai apostar nas duas coisas, porque vai não se dar aulas como o Benfica dizer, este ano não queremos campeonatos europeus, não queremos no campeonato. As competições europeias para Agora, o Rio Ave tem um problema, vai ter que praticamente está. Sim, eu acho Não, o Real procurou esta fase para angariar alguma coisa. Mas isso vai O objetivo é campeonato. pelo menos Exato. Mas o Benfica também não pode falar assim, não é? Sim, mas de alguma forma. O Benfica não tem justificação. Teve dois resultados negativos. Tu viste para que eles Sim, exatamente. Exato. Mas eu estou a falar. E eu estou a falar no Real porquê? Porque além de conhecer o plantel, não é? Tu achas que há e tem um plantel. Atenção, estou a falar em plantel. Estou a falar em plantel, estou a falar em equipa. A equipa são os 11, 12 ou 13. Mas estou a falar em plantel. Esta época, o RioAve tem um plantel que permite abordar várias competições. Tem. Eu não conheço Agora falamos de uma forma genérica. Agora o meu amigo falou num fator importante também, que é as lesões e castigos. Foi, já tudo. E há outro fator, que é os abaixamentos de forma. Também. Tudo isto. Repare, por isso é que o grande objetivo do Rio Ave, para mim, não é? Continua a ser, não é? Assim como, olha, no caso do Benfica, o Jorge Jesus diz que o objetivo dele é ser bicampeão. O objetivo dele. Dele ao clube. Não, mas há 2 épocas não era. Era a Liga dos Campeões já. Agora já mudou o discurso. Mas o Rio Ave continua a ser o objetivo. O objetivo. É evidente que nós estamos aqui a falar, o objetivo dos clubes é jogo a jogo. É jogo a jogo. Claro. E cada equipa que entra para o jogo quer ganhar, não é? Claro. No caso do Rio Ave. O Rio Ave tem consciência da realidade, quer dizer, sabe perfeitamente que os adversários também são poderosos. Os nossos são fortes. Então, o caso, não estou a falar da Liga Europa. O Rio Ave tem consciência que os adversários são poderosos nesta Liga Europa. Sim. Portanto, tem consciência, mais tarde ou mais cedo, e então há que rentabilizar o plantel para o Campeonato Nacional, que esse é um grande objetivo. É a Taça Portugal, já continuamos Kiev. Exatamente. Quer dizer, não vamos pedir. Exatamente. E eu falei. Que foi um terço do orçamento que foi conseguido. Sim, E segundo, é a montra dos jogadores. Com certeza. Exatamente. Mas esse é o grande objetivo também do jogador. É entrar na montra. O jogador, qualquer profissional, quer entrar lá, seja Liga Europa, seja Liga dos Campeões. É verdade. Todos nós sabemos aqui, e o Passos Ferreira é o caso mais evidente que se passou.
foi o escravo total naquela equipa. Mas aí foi à Liga da Europa. Mas tens um Estoril que... Outra. O problema que se vem aqui, e eu mais disse há um bocado, e é verdade, o jogador quando vai fazer um jogo da Liga da Europa vai jogar para acima de... Exato. Vai dar o litro, Vai porque mostrar tudo, porque é também- bom, ele quer dar o salto, ele quer... É bom, E o treinador também gosta, o presidente também quer que... Com certeza, com certeza. Tudo bem, mas depois há o resto da medalha, que é sempre jogar no Campeonato Nacional Exato, e depois, exato. pá, agora que está lá. Eu Armós, sabe o que eu estou a dizer? Isto é difícil Mas gerir. o treinador é que tem que ter Gerir estas emoções também não é Queira não é fácil às fácil. vezes. Sim. Gerir estas emoções não é fácil. Não é fácil, não. No Que motivação mundo, é mas que para tem? Mas por estar acaso habituado a o Rio isto. Ave é Mas feliz nisso porque tem um treinador que está habituado É verdade. a esse Mas pronto, mas o treinador também é importante aí. Agora é assim. Eu acho que o Rio Ave, pá, pode perder 5-0 com o Manel, 15-0, não interessa, está lá. E estando lá, É, exatamente. é importantíssimo. Não, é exato. só perde quem está lá. Não, mas Mas se isso tivesse nada bem pior. Isso fortalece. Eu não vi nenhum jogador do e Rio acaba Ave por jogar fortalecer. Por alguma razão. Não, Claro. e acaba por fortalecer emocionalmente e mentalmente o jogador. Isso é uma distância bem feita. Não, mas é evidente isto. O jogador quer participar, quer jogar. Claro. Compreende? Bom, nós temos que avançar no nosso programa, até porque só estamos com cerca de 17 minutos. Realmente tivemos. E estivemos a falar durante todo este tempo, sobre o início do campeonato, os três grandes, mais o Rio Ave, mas temos ainda outros assuntos e, assim, muito rapidamente também, Seleção Nacional. Fernando Santos, o treinador, o Paulo Bento, que entretanto o vento e todo o vento levou. Ora, e de repente uma vitória que surge no último minuto, a tal desconcentração de que falava há pouco também ali o Hermógenes, neste caso até nos favoreceu. Assim, muito rapidamente também, Seleção Nacional. Quem é que quer começar? Posso começar já eu? Pronto. Logicamente que nós portugueses estamos contentes. Excelente vitória. Claro. Fomos felizes. Que era o que precisava. Fomos felizes. E eu estou a ver o jogo e é evidente que já na parte final, disse, malta, pá, o empate já é bom porque a Dinamarca estava a jogar em casa, notava-se que Portugal tinha equipa para vencer o jogo, claro. mas até aquela altura, até aos 90 minutos, Portugal tentou, não conseguiu, e o que é que a gente espera? Aquilo que aconteceu a Portugal pode acontecer contra Portugal. Exatamente. Já aconteceu. Mas a Dinamarca já nos ganhou. Não, mas a Dinamarca também teve lances desses. Sim. E reparem, no último lance do jogo, Há um é o guarda-redes. Claro. É o guarda-redes podia ter feito golo, e está só. Ninguém marcou. Se é o jogador de campo, marca gol. Não, reparem, portanto, Não estava a contar com a bola para portanto, Claro, guarda-redes. falámos em justiça. Venceu bem, pronto, muito bem, estou contente com isso, somos portugueses, estamos contentes com isso, tudo muito bem. Treinador novo, Sim. melhor ainda. Agora, fala-se muito, não é? A imprensa, porque nós sabemos o que é que a imprensa quer. Isto é um trabalho de imprensa. Pois, isto aqui é evidente que Fernando Santos já ganhou, portanto Santos alterou, não vamos para aí. Não vamos para aí. Não, mas repare, eu estou a falar em termos de Ele até é imprensa. humilde para conhecer. É um amigo que eu isso. conheço bem, é um homem que não se pôs em bicos de pés, atenção. E tem a realidade. Agora, eu estou a falar em termos de imprensa, aquilo que se classificou, não é? Em termos de imprensa. Mas vamos Olha, esta mudança. ser realistas. O que é que ele mudou? Nada, zero. Não, O que é que mudou, ele mudou? não. Eu vou dizer o que é que O mudou. que é que ele mudou? Não, mudou. Convocou jogadores que não eram convocados. Não, convocou os jogadores que se calhar já mereciam estar na seleção há muito tempo. Não, mas repare, mas o Foi a grande mudança desta aproveitou seleção. uma situação. E ele, quando entrou, só disse que ia aproveitar os jogadores que estivessem em forma nos seus clubes. Bem, E então foi buscar aqueles jogadores que realmente, por exemplo, o caso do Tiago não vinha, aproveitou muito bem. O Ricardo Carvalho, é muito discutível, mas para mim, o Ricardo Carvalho falhou, mas já cumpriu o castigo dele, já foi castigado. Foram 3 anos castigado. O Dani, esses jogadores que têm qualidade acrescentaram neste momento, porque e nós estamos a ver, por exemplo, o Ricardo Carvalho é um jogador do momento. Eu não acredito, o Ricardo Carvalho não acredito que vai à Europa. Se o Portugal, aliás, ficar apurado para a Europa, que não vai. Mas é isso que é uma seleção. É os jogadores de momento. É o momento, pois. Exatamente. Mas isso que é Não importante. é muito fechado. Repare, para mim o melhor ponta de lança, português, no momento, é o Helder Postiga. É o Helder Postiga, quer queira ou não interessa. É o melhor ponta de lança e é o melhor marcador em termos de ponta de lança de Portugal nos últimos anos. Mas não está. Neste momento não está.
O Albeta também não está. Ele não está a jogar, está a dizer nada. Por isso não está, não é selecionável, não está. Amanhã pode ser. Eu só fiquei em relação ao Quaresma. Isso é uma questão muito discutível. Mas eu acho que ele Não, se calhar ali o favor, e não foi só ele. Houve outra questão à volta da seleção, que, como há nos clubes também, a Federação. Vamos falar disso? Exato. Não vale a pena. Em relação ao Quaresma, eu acho que foi. Agora, o Quaresma foi aproveitado. Opa, o que é que ele fez? Fez o lance do golo. Não, pode-se ali bem. interpretar de duas maneiras. Mas traz. Pode-se interpretar de duas maneiras. Traz. Trazer o Quaresma, e vamos ver como é que te portas aqui. Se és o Quaresma, o tal Quaresma conflituoso, toda a gente diz que és. E eu acho que ele portou-se bem. Eu acho que repara porque assim o Quaresma não estava a jogar no Porto. Mário, foi a única. Mas repara uma coisa: no grupo e no seio foi aceite. É bem aceite. Mas o Ronaldo vem a dizer, todos eles foram e todos sabemos o protagonismo que o Ronaldo tem, vem a dizer que já tinha saudades. Esta expressão. Exato. Mas atenção, mas eles também lá dentro do campo demonstraram isso. Sim. O Ricardo Carvalho demonstrou, caramba. Tem 36. Mas é isso que eu estou a dizer. Nós chegamos o Quaresma fez o lance do gol, demonstrou muito bem. O Tiago demonstrou. Na fase final, chegámos a ter jogadores que, do momento, quer dizer, acabou o Campeonato do Mundo, não foi convocado, pegou as férias, o primeiro jogo ao Albânia é convocado, que foi as férias que fizeram bem. Mas isso é discutível, não é? Não, é muito discutível. Eu acho que o Fernando Santos é inteligente e com a experiência que tem de vida. Não, está correto. Deixa eu ver agora o que eu acho que o Fernando Santos é inteligente. Aliás, eu sempre defendi que o Quaresma devia estar no lote dos 23. O Quaresma está porque alguém quis que eu estivesse, não estaria. O Quaresma está porque alguém disse, pá, que venha que aquilo que nós sabemos. Porque assim, o Fernando Santos é inteligente e a experiência que tem de vida. E eu estou aqui a mandar bitites, não sei se estamos todos aqui a mandar bitites. Exatamente. Que eu acho que nós estamos a ver. Conheço bem, sou amigo. O Fernando Santos fez e eu faria no lugar dele, chamava 3 ou 4 do núcleo da seleção. Pá, o que é que eu vou fazer a isto? Olha, chama os velhinhos, pá, chama o Quaresma, pá, nós vamos para a frente. Quem é que eu vou chamar? Pá, que me dê garantia de estar. Eles disseram quem é que queriam. Vocês pensam que o Fernando Santos teria necessidade de chamar o Ricardo Carvalho agora? É estranho, não é? Buscar o Tiago, que já disse ainda há pouco tempo não quis ir ao Campeonato do Mundo. Eu disse, pá, não quero, apetece. Não é assim, não é? Não está aqui. E pá, nos clubes há, quanto mais as seleções, não é? Que são os caras que lá estão. Há sempre gajos que mandam aquilo de alguma forma. Não mandam explicitamente na seleção, mas têm uma influência nas decisões do treinador, não é? Tomás, e este Quaresma? Eu gostava só de fazer uma parte. É assim, eu não concordo com algumas coisas que foram daqui ditas, e eu vou ser claro. Arrasa. Tu arrasa. É assim, o Fernando Santos é o Fernando Santos, não é o Paulo Bento. O Fernando Santos passou pelos 3 clubes grandes e foi grande. E foi grande. Fez um percurso imaculado na seleção da Grécia, e, portanto, ele tem, por si só, argumentos para chamar quem bem quiser. Tu achas que ele eventualmente se aconselhou com os jogadores? Não. Não acredito nisso, sinceramente. Ele teve esse discurso logo Ele está na oposição. Repara aqui uma coisa. O Fernando Santos não fez rigorosamente nada para Portugal ganhar este jogo, digo já. Uma coisa que fez com cá jogadores, para aí. Fez um aspecto psicológico, disse, meus amigos, pá, está aqui a equipinha. E João Mário, depois a entrada do Quaresma, para mim... São duas opções, mas é verdade. Então vais fazer o seguinte, a aposta é para ganhar. E o Éder? Meteu o Éder lá. Então vamos imaginar que o treinador não é o Fernando Santos, que é o Paulo Bento, faz a mesma coisa. Mas não faz, o Paulo Bento faz. O Tiago fizesse a mesma coisa. Não faz. O sonho de qualquer jogador está presente no Campeonato do Mundo. É evidente. O Tiago não foi por causa do Paulo Bento, ponto! Claro! Ponto! Claro! Agora, tenho bem o Fernando Santos, pá, posso contar contigo? Posso. Pode-me isto. Para mim, foi isto que aconteceu. Ligou ao Ricardo Carvalho, ligou ao Tiago, ligou ao Dani. Posso contar contigo? Posso. Claro. Chegou à beira da Federação e disse: tenho total liberdade para fazer isso. E ele foi o que ele convocou o Quaresma, e ele convocou, foi treinador dele no Porto, conhece-o muito bem, e sabe que ele pode render. E sabe que ele pode render, claro. Sim, claro. Mas uma coisa, então contrariando. Agora, o Fernando Santos não é o Paulo Bento. Quem é o Paulo Bento como treinador? Não foi aquilo que eu estava a dizer. Sério? Não foi aquilo que eu disse. Eu já disse que no final do europeu de há 2 anos, o Paulo Bento terminava um ciclo arrumado. E saía pela porta grande. E agora, finalmente, temos o treinador que diz assim, meus amigos, eu assim não corro. Porque o Fernando Santos, sair da seleção, vai treinar quem quiser. Claro. Tem currículo.
Tem currículo. Mas a questão não é essa. A questão não é essa. Agora vem que ajuda em declarações da Renascença, vocês já ouviram, dizem como é que as coisas funcionam. Toda a gente sabe disso, não é? Agora, felizmente temos uma escolha consensual para selecionador. Porque senão... E na minha opinião tem todas as condições para Portugal fazer um trajeto muito bom, ser apurado em primeiro e fazer um bom europeu. Pronto, mas ele também destruiu, ou melhor, excluiu jogadores titulares. E não é fácil pensar nisso. Alguma coisa mas João Pereira, Raul Meireles e Miguel Veloso e Bruno Alves. Mas agora, o Miguel Veloso para mim não tem lugar naquela seleção. Não, isso é discutível, atenção. Foi aposta para duas posições. Não apoio nenhuma delas. Atenção, eu não vou discutir isso. Percebes? O Raul Meireles já acabou o ciclo, como acabou o do Bruno. Pronto. Concordo também. Acabei este tipo de renovação. O João Pereira foi titular no último jogo. Mas há que ter essa coragem. Por isso é que eu digo, quer dizer, esta questão da eliminação o que é que era preciso fazer para ser convocado? Não é para jogar, para ser convocado. Não é isso. Não é isso. Dar uma carta, um fax. Não é isso. Não é isso que eu quero dizer. Aquilo que eu quero dizer é que, por exemplo, no último jogo em Portugal perdeu com a Albânia, o João Pereira foi titular. Foi. O Raul Meireles não saiu do banco, mas foi convocado. Foi. Miguel Veloso também, parece. Sim. São os métodos. O Bruno Alves jogou. Jogou. Ou não? Jogou. Jogou o Bruno Alves. O Portugal perdeu. A eliminação, e esses jogadores não jogarem agora, os jogadores o que é que pensam? Que é por nossa culpa. Acredito, é verdade. Eu se estivesse a jogar, se eu fosse agora excluído, foi por minha culpa. Houve coragem nisto, houve coragem. Há uma coisa que tem que assumir. Exatamente, o treinador é diferente, a pessoa é diferente. Mas também estamos habituados a que a culpa morre solteira, não é? Nunca ninguém assume nada. Existe a mesma coisa nos clubes. Nunca assumiu nada. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Mas é a mesma coisa nos clubes. Quando o clube perde, no domingo seguinte, o A e o B que jogaram e não jogam, imagina o treinador do Sporting a jogar com o Porto. Jogamos melhor e tem o defesa que decide marcar um autogol. Que culpa tem o homem? Uma das grandes diferenças é que assim, como ouvi, o jornalista faz uma pergunta ao Fernando Santos e pergunta-lhe porque é que você pôs este jogador assim ou porquê? E ele explica. Exatamente. Faseadamente. Não há nada escondido. Há uma razão. O Paulo Bento já é diferente. Já não explica Já não assim. explica nada e pronto. Exato, não. Bom, estamos a 5 minutos do final. Eu queria falar ainda o tempo passa que é uma coisa toda. Varzim que está lançado, está em segundo lugar, na posição de passar à segunda fase. Eu começaria ali pelo Alfredo para falar muito rapidamente da carreira do Varzim, que está aí com uma nova equipa. Em segundo lugar. Não posso falar muito. Não posso falar muito. Não. E aliás, eu vou tentar, esta época, ser o menos agressivo, entre aspas, com o Varzim, porque não vale a pena, às vezes, ver no molhado, não vale a pena. Mas serei sempre crítico, porque eu achei que está mal feito. E terei todo o prazer em dizer que não está bem. Neste momento, não tenho nada a dizer em relação ao Varzim, está a fazer o campeonato que é necessário fazer, tendo a perspectiva à segunda divisão. Portanto, mais é que eu posso dizer? Mais nada. Vamos aguardar que isto continue neste rumo. Temos o Estoril, não é? E temos o Estoril para a taça, que também é importante. E o que é que achas que pode acontecer agora? O Varzim pode ganhar o Estoril perfeitamente. Jogos da taça, é isso mesmo, ou tombas gigantes. Portanto, pode acontecer um milagre. Não, mas um jogo especial para o Varzim naquela altura. Nós já eliminámos aquilo em casa. Bem, as estatísticas que os jogos com o Estoril dão um impacto. Mas é assim, o Varzim naquela altura e o Estoril naquela altura estavam em posições totalmente diferentes. Completamente. O Varzim era mais forte que o Estoril naquela altura. Vamos agora dizer que o Estoril... O Varzim tem. E olhando agora, aqui para o nosso vizinho lá chamado Rio Ave, temos que estar a pensar em fazer um plano para o seu futuro que passa pela sua divisão, para já, rapidamente, porque nesta divisão não leva nem ao Jesus, portanto tem que rapidamente subir a divisão, depois estruturar-se, criar o tal plano, o tal o que é que querem para o clube, para atingir os patamares necessários para ser o clube, mas no mínimo tem que estar na segunda liga, quer dizer, no mínimo, tendo aqui o Real tão perto da primeira liga a fazer o campeonato que está, de alguma forma indica o Varzim chegar mais longe, porque depois é muito perto um do outro, mas segunda liga o Varzim tem que estar na segunda liga e estabilizar ali e depois, ao longo do tempo,
esperar que o Rio Ave perca força e nós então vamos a Tomás, não vai ser Mas fácil. Aquilo que a gente tem falado nas 2 edições anteriores, eu acho que é a altura de o Varzim arrepiar caminho. Felizmente, ao que me parece, e ao contrário das 2 épocas anteriores, há um bom plantel, temos, na minha opinião, um bom treinador. Portanto, acho que estão reunidas as condições mínimas para o Varzim, desde o início, colocar-se lá na frente e, com isso, oferecer a subir a divisão. Acho que é o mínimo que a gente pode exigir. é importante. Mário. É claro, nesta divisão não é o lugar do Varzim, com certeza que não. E o Varzim começou bem, teve uns empates pelo meio, agora está outra vez na mão de cima, e eu acho que é arrepiar caminho e rapidamente fazer do Varzim a equipa que foi há uns anos atrás. Décadas atrás. É assim, Décadas, eu, falando particularmente, é assim, eu sou Rio Ave, sou Vila Condense, mas as minhas raízes também são palveiras. Meu pai era palveiro, era da Beira-Mar, e desde muito cedo tive simpatia pelo Varzim também. Eu era muito novo, já tinha visto jogadores, jogos do Varzim. Aliás, nunca mais me esqueço, a subida do Varzim à primeira divisão, a primeira vez, foi em 62, isso não me esqueço, ainda no campo, o campo atual, mas era do lado, e eu sempre tive uma simpatia pelo Varzim como tenho, e faço votos que o Varzim recupere rapidamente aquilo que foi. E se não está no lugar que devia estar, são situações, se calhar, estes meus amigos conhecem melhor do que eu, e eu ouço falar em muita coisa, e o Varzim podia lá estar. Esteve, desceu, não manteve, depois desceu novamente, portanto, o Varzim caiu um pouco, costuma-se dizer, no poço, e eu faço votos que rapidamente, e pelo contacto que eu tenho com pessoas do futebol, e eu ainda não vi o Varzim, todos os anos vejo o Varzim, porque eu estou ligado, eu estou a trabalhar no departamento de scouting, todos os anos vejo, porque o Varzim tem tido elementos com qualidade. Alguns então não vai lá este ano, porque temos lá muitos. Não, vem, exato, e se calhar vou ter que ir, vou ter que ir, e não sei se irei no sábado já, mas faço votos que o Varzim recupere rapidamente, por aquilo que eu tenho conhecimento, porque já me comunicaram, o Varzim tem equipa para subir, agora vai ter concorrência, logicamente. Claro. Aquela série, para mim, é mais difícil, que tem uma série de 3, 4 equipas muito boas, Famalicão, Vizela, Varzim. É por aí. Exatamente. Agora, faço votos. O Varzim tem um homem muito bem comandado, que é o Vítor Paneira, experiente, homem conhece bem a divisão, por isso tem um plantel, por aquilo que eu não vi, mas pelo que me disseram, se não for este ano, também não sobe mais. É aquilo que me disseram. Agora, há outros fatores que são importantes. São outros fatores que são importantes. Tem margem para... Faço votos que o Varzim, e por isso eu falo como Vila Condense, como Rio Ave, que o Varzim esteja muito próximo para acompanhar o Rio Ave também. Isso é que era importante. Não, isso era bom. Isso era importante. Eu pessoalmente gostaria, Varzim e Rio Ave, primeira divisão, gostaria, porque eram receitas garantidas. Claro, para um lado e para o outro. Muito bem. Passamos grande parte do programa a falar do campeonato nacional que começou, da seleção nacional, este bocadinho para o Varzim. Não temos tempo já para falar do Sporting, da taça do Sporting Porto. Estamos em cima das 22 horas, das 23 horas. É isso que eu quero. Vamos aproveitar os prognósticos para dar alguma opinião. Ora, muito bem. Então vamos começar pelo Covilhã-Benfica. Tomás. Sei lá, eu gostava de fazer para o Benfica. 3-0 para o Benfica. Eu acho que o Xaló vai fazer a vida negra. O Benfica ganha 2-1. Mário. 1-0 para o Benfica. 1-0 para o Benfica. Covilhã. 2-0 Benfica. 2-0 Benfica. Depois temos, e agora cada um pode dar uma opiniãozinha simpática. Futebol Clube Porto Sporting. 2-1 para o Porto. E a opinião? Acho que vai ser um jogo equilibrado. Acho que o Porto está um patamar acima do Sporting e acho que o fator casa vai ser esse efeito desequilibrador. Eu acho que o Porto ganha no prolongamento. 2-1 também. 2-1 também. Mário. Agora é a altura de abrir a camisola. Eu acho que o Sporting ganha. Não me interessa se é no prolongamento, se é em penaltis, se é um golo com a mão aos 93 minutos. Não interessa. Ganha quanto? 1-0. Acho que vai ganhar 2-1. 2-1. Era nós. 3-1 para o Porto. 3-1 para o Porto. E alguma consideração a fazer? Não, penso que o jogo, é evidente, vai ser muito bem disputado.
3-1 com um guarda-redes aquilo na baliza. Vai haver golos, logicamente, num jogo deste tem que haver golos. Claro. Mas creio que o Porto, jogando em casa, tem algum favoritismo. E com a equipa que tem também. E o Sporting também. O Sporting também tem qualidade, mas Monteiro já o marca Porto vai gol, aproveitar as oportunidades. Monteiro já que marca surgirem. gol. É só por isso. Muito bem, e agora muito rapidamente o Varzim Estoril está a E o ser rival, falta o rival. o rival. Pois, Eu estava aqui, Coimbrões Rio Ave, mas Coimbrões Rio Ave é daquelas. Sim. Olha como se já 3-0 para o rival. 3-0 para o Rio Ave. 5-0, pá. Coimbrões, chama aqui, pá, e 4-0. Quem ganha Campeonato 5-1 ao nacional Estoril sem tem esta O treinador do Coimbrões é mais guarda-redes do rival. É? O Bizarro. Sério? Foi o meu guarda-redes do rival. Mas está lá a jogar. É o treinador. O Varzim é? Agora Varzim Estoril. Postiga. Eu acho que o Estoril vai ganhar 2-1. Eu acho que o Brasil vai ganhar 1-0, no prolongamento também. 2-0 para o Estoril. O Brasil ganha nos penaltis. Ih, despenado! Ei, Fantástico! Mas vocês estão a falar com o coração ou estão a falar com o coração? Eu estou a falar como homem de futebol. Eu estou a falar com o coração, porque se fosse a razão. Já se chegamos ao final deste nosso programa. Fica a promessa de voltarmos de hoje 8 dias e aí que já com os nossos convocados completos vamos ter também aqui com certeza o Pedro Casanova. Um grande abraço para si aí em casa e aproveite o fim de semana para também ir ao futebol. Um grande abraço, muito obrigado Hermógenes, muito obrigado ao Mário, Alfredo, Tomás, um grande abraço para o Pedro e até para a semana.